Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Eu sou Bruno Nakati, do meu lado o King Victor Moraes. Hoje estamos de estúdio novo, né? Novo estúdio, nova temporada. A temporada já começou, mas vamos que vamos. Uma reciclagem. Boa. E hoje a gente está aqui com dois grandes empreendedores, né? O CEO e o fundador da Diaspora Black, que é uma startup que conecta pessoas, experiência de afroturismo e oferece treinamentos, consultorias em diversidade e inclusão. Os caras estão aí já há 10 anos no mercado? 9 anos. Quase 9 anos no mercado. Atua em mais de 18 países, mais de 140 cidades e comunidades. E faturamento em 2024 6 milhões e eles estão mirando aí 18 milhões para 2026, ó. São bravos. É isso, King? Legal, galera. Hoje é uma pauta muito nobre, muito legal falar sobre empreendedorismo quando a gente toca na pegada afro e tudo mais. Então, vocês têm uma bandeira muito forte e a gente está aqui muito para aprender. Então, já antes do podcast, já deram vários insights para nós. Espero que a gente possa aqui durante o papo gerar uns insights que já foram gerados aqui para nós, também para a galera que está escutando, porque, enfim, como startup, como empreendedor, qualquer empreendedor na correria e tudo mais tem os desafios meio parecidos, né? Talvez startup com uma pegada um pouquinho diferente, e vocês já compartilharam um pouquinho dessa narrativa, algumas particularidades ali no começo, talvez na pegada ali da pandemia, que vocês perguntaram. Queria que vocês compartilhassem todas essas ideias para nós de novo. Então a ideia é falar sobre afroturismo no Brasil e no mundo, e eu queria pedir uma salva de palmas pro Haroldo e pro Carlos, que são fundadores da Diaspora Black, né? Isso. E, cara, eu ia pedir em sequência para que vocês se apresentassem e, de forma inicial, já passassem um pouquinho assim desse overview aí do que é o projeto e o movimento que vocês têm. Bora. Vai lá, Haroldo. Claro, obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui no Como Fazer Podcast junto com vocês, trazendo essa mensagem do afroturismo, né, um segmento que vem crescendo tanto. Eu sou o Haroldo Nascimento, eu sou diretor comercial e diretor de marketing também, recém-empossado aqui na diretoria de marketing. Então é vendedor dos bons. Eu sou vendedor dos bons. Vendi tão bem meu peixe que eu comecei como diretor comercial e agora no começo do mês eu assumi também como o diretor de marketing. E dentro da Diaspora a gente vem fazendo aí um trabalho grande, muito significativo, de conseguir de fato levar essa mensagem do afroturismo, né, mostrando a importância desse segmento, mostrando o potencial desse segmento. Quando a gente está falando de afroturismo, a gente está falando muito mais do que só você viajar, muito mais do que você só conhecer um lugar. A gente está falando de legado, a gente está falando de propósito, a gente está falando de afeto, né, que são aí, inclusive, os valores que a gente carrega enquanto empresa. Boa. Bom, antes de mais nada, agradecer pelo convite, Vitor, Bruno. Que responsabilidade estar nesse momento, estúdio novo, fase nova, cara. Então, quero agradecer pelo convite. Eu sou o Carlos Humberto, sou um dos fundadores da Diaspora.black. Acho que o Haroldo já fez uma introdução aqui do que seja Diaspora. A gente nasce para promover o conhecimento de lugares, de pessoas, de histórias e narrativas negras pelo mundo. Então, a Diaspora tem essa ponte para as pessoas vivenciarem essas experiências de histórias e lugares que ainda não vivenciaram. Então, hoje a gente tem o Marketplace, que é uma plataforma, né, de venda de afroturismo e também de hospedagens. E temos também o trabalho com treinamentos para o setor de turismo, sobretudo para esse setor de hospitalidade, e também uma cadeia de produção de eventos também em turismo e afroturismo. Hoje a empresa está numa fase muito fértil, muito bacana, né? É muito legal quando a gente empreende, ver as diferentes fases do negócio, né? Então a gente chega na nossa adolescência, pronto aí para desfrutar a fase da juventude, que a empresa está olhando para a atração do negócio e hoje focando tanto na plataforma de experiências, quanto também aí na possibilidade da gente chegar na internacionalização. Hoje a gente já atua em 18 países, né, com pessoas cadastradas em diferentes países, mas a gente está olhando para a possibilidade de alavancar a operação nesses países.
Então é um momento muito bacana também de trazer aqui para vocês essa nossa experiência. Boa, Show de bola. Vocês falaram um pouco sobre o caminho da empresa, né? E acho que a gente podia começar falando como foi. Acho que o Carlos vai conseguir compartilhar melhor, né? Nesse aspecto, porque é um dos fundadores, né? Como que foi a etapa de desenvolvimento do que era o projeto? Era isso desde o começo? Era uma startup? Era uma ideia, era prestar um serviço? Como que surgiu esse... Assim, todo negócio nasce de um sonho e de uma dor, né? A dor desse mercado de turismo foi uma dor que eu já vinha vivenciando há alguns anos, né? Eu sempre fui uma pessoa que pública nesse sentido de ter muitos amigos, de ter muita gente. Eu morei em muitos lugares, em muitos países, então sempre recebi muitas pessoas na minha casa. E aí quando eu fui morar num determinado momento numa região muito turística da cidade, no Rio de Janeiro, lembrando que eu nasci em Nova Iguaçu, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, mas muito tempo eu morei em Santa Teresa. Em Santa Teresa eu morava no centro do bairro, e quando eu cheguei nesse apartamento, alguns amigos já viviam de alugar em quartos dos seus apartamentos. E aí um amigo me indicou, né, a locação por temporada, mas foi um momento que eu comecei a vivenciar os desafios de um mercado que não estava preparado para ter anfitriões negros, né? Então eu comecei a viver experiências de racismo dentro da minha própria casa. E aquilo que não era um incômodo, eu sabia exatamente o que representava quando todas as pessoas chegavam. Tinha 3 perguntas-chave, né? 2, na verdade. Você é o Carlos? As pessoas sempre duvidavam que eu fosse anfitrião. E depois as pessoas me perguntavam, mas o que você faz, né? Era um apartamento, né, aconchegante, grande, com uma vista. Às vezes eu mais espirituoso falava, meu pai é traficante, daqui a pouco ele chega aí e tal. Mas nem sempre você está espirituoso para levar assim na brincadeira. Então eu sempre entendi o que representava aquilo e sabia que o mercado do turismo precisava se preparar para terem anfitriões e terem viajantes como eu. E aí, nesse momento, eu comecei a falar com muitas pessoas. Alguém precisa criar uma empresa que olhe para esse lugar, né? E eu também já havia entendido, porque eu viajei muito e conheci muitas histórias, muitos lugares de resistência negra, que grande parte dessas experiências desses lugares não estavam nos catálogos turísticos convencionais. Posso citar alguns aqui, né? Posso citar Quilombo dos Palmares, que para a gente seria uma meca da resistência negra, que está em Alagoas, que muitas pessoas nem sabem que existem. Posso citar o próprio bairro da Liberdade aqui em São Paulo, que muitas pessoas que moram em São Paulo, moram no próprio bairro, que visitaram esse bairro, que é um dos bairros mais turísticos da cidade, muitas pessoas não sabem porque o bairro chama Liberdade. Então eu sempre entendi, vocês sabem por acaso? Não, eu estou com um viés aqui que... É muito natural, né? A gente automaticamente associa o nome à ocupação oriental do bairro, né? Pra mim era o bairro dos orientais, né? Mas eu acho que não. Talvez não. A história desse bairro é uma história muito linda de resistência, e eu acho que é uma resistência que potencializa mais a visitação, porque é uma resistência afro-histórica, uma resistência negra que está presente ali na história, na arquitetura, na gastronomia, está ali no bairro, como também a resistência da ocupação ocidental que teve ali, né, oriental. Então isso são elementos que podem atrair mais visitantes. Mas essa outra história do bairro ela nunca foi contada. Os guias, as agências não contavam, ainda os historiadores nunca contavam porque o bairro chama Liberdade. Então isso dá margem para a gente achar diretamente que está associado à história da ocupação oriental. Não, o bairro chama Liberdade porque é uma das referências da resistência negra no centro da cidade de São Paulo. Resistência, eu não vou dar muitos spoilers, porque eu quero que vocês vivam essa experiência. Boa. Resistência que está ali na arquitetura, né? Tem o Museu dos Aflitos ali, que hoje a cidade está olhando com mais carinho para transformar aquele lugar num polo maior de visitação. Então tem políticas que estão trabalhando isso. Está na gastronomia, está na musicalidade. Então isso desperta uma curiosidade, não só de visitantes internacionais, mas de pessoas da própria cidade. E desde muito cedo eu entendi
que essas histórias não tinham espaço no nosso turismo. Que era um turismo que ainda trazia muitos estigmas, trazia ainda abordagens que eram muito complicadas, né? O cartão postal do Brasil internacionalmente eram figuras misóginas, né? Então, eu entendia que a gente precisava potencializar o que a gente tem de diferencial. O que é a nossa identidade, é a nossa riqueza, é a nossa cultura, é a nossa gastronomia. Então, eu estimulava as pessoas a empreenderem. Falei com muitas pessoas, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. Até que num determinado momento, eu tive uma virada de chave na minha vida e entendi que eu poderia ser essa pessoa. Boa. E aí convidei meus sócios, que estão comigo até hoje, André e Antônio, o tio Gabriel também, que não continuou. Eles foram os loucos, porque ninguém entendia o que eu estava falando, assim. E é engraçado que, como a gente tem uma ideia, né? A nossa ideia é a mais revolucionária e tal. E quando eu chegava para as pessoas e contava assim, ninguém entendia, né? Muito bem. Mas o André e o Antônio, eles ou não entenderam, ou eles são tão loucos quanto eu e embarcaram. Estamos até hoje no negócio. Isso foi em outubro de 2016. É que você é um bom vendedor. Sou Os caras ter comprado a sua ideia. Ele é um ótimo vendedor, ele argumenta muito bem. Mesmo essa questão do mistério ali, né? E a gente convida mesmo vocês para que façam esse passeio com a gente, esse tour ali, para conhecer essa história negra do centro da cidade, passando pela Liberdade. Hoje esse é um dos roteiros que a gente mais vende nessa plataforma. Então a gente está vendo esse movimento de resgate das pessoas, né? As pessoas querem se conectar com os locais. As pessoas querem conhecer as verdadeiras histórias ali de onde elas estão, né? Por isso que a gente está dando certo. É tudo experiência. Boa, legal. E por outro lado também a gente alavanca profissionais, agências, empresas que não tinham espaço no mercado. Então hoje quando a gente olha algumas agências e guias que começaram a trabalhar com essas histórias ou que já trabalhavam com essas histórias, vendo essas histórias se destacarem dentro dos catálogos de turismo, a gente... É muito bacana a gente perceber a contribuição que a gente está trazendo para o mercado, né? Então a gente, não só na cidade de São Paulo, mas em muitas cidades que são capitais e interiores, a gente vem acompanhando esse crescimento do afroturismo. Cara, é legal isso, porque o que acontece? Você faz um trabalho muito, muito nobre de potencializar e gerar valor em cima do que poderia ser só de repente uma estadia, alguma coisa do tipo. Porque quando a gente viaja, geralmente para lugares do Brasil e tudo mais, boa parte é em cima de paisagem, experiência de hospitalidade, mas quando você tem uma pegada meio cultural, isso começa a entrar numa intangibilidade de valor. Cara, acaba gerando muito valor. E aí eu imagino que acaba abrindo e pulverizando para vários, talvez, microempreendedores, porque o cara começa a encapsular várias experiências de difusão da cultura ou de alguma experiência da cultura mesmo, né? Da cultura. Acho que tem uma pergunta assim, eu entendi durante todo o nosso bate-papo e vendo o desenho do projeto que o foco é em cima da cultura afro, mas acaba pegando também outras culturas específicas ou não? De povos porque o Brasil é um país que tem muito povos que migraram para cá, cada um dentro de um contexto, mas o afro é o que mais encabeça, né? Isso, que a gente parte desse lugar, né, de referência, a gente já tem, eu e meus sócios, né, a gente já tem um trabalho nessa agenda já anterior de muitos anos, nós somos especialistas nisso, então quando a gente cria um negócio, a gente traz um pouco dessa referência, né? Mas quando a gente fala de afroturismo, a gente está trabalhando também com, obviamente, né, a popular histórias afro, mas também indígena, porque isso abrange uma lei que foi implementada, né, a 10639 e 11645, é o complemento da 10639, que trabalha a importância da dimensão desse olhar sobre os povos indígenas também. Isso não quer dizer que os povos indígenas não possam criar, né, suas iniciativas de turismo, mas a gente também trabalha com a promoção também de experiências que sejam afros e indígenas. E hoje, assim, se tratando de números de mercado, né, a gente, primeiro,
olhando num panorama geral, o Brasil é o país mais negro do mundo, depois da Nigéria, que é um país africano, né? O primeiro país em população negra no mundo é a Nigéria, e o segundo é o Brasil. Então, isso nos torna... nós temos aqui mais de 120 milhões de pessoas que se autodeclaram pretos e pardos, né? Isso nos torna descendentes diretos de todas as heranças africanas, até porque vieram para o Brasil um número de pessoas escravizadas de diferentes regiões de África, que foram sequestradas e eram reis, rainhas, políticos, médicos, que vieram com seus saberes, e esses saberes construíram a formação do nosso país. A formação que está em diferentes setores, na agricultura, técnicas agrícolas até hoje, que foram trazidas de África, são aplicadas no nosso cotidiano, na construção civil, né? Você olha algumas cidades históricas e vê aquelas telhas, né, que foram técnicas, tem expressões criadas nas coxas, né, que são aquelas telhas de cidades históricas como Ouro Preto e Mariana, de técnicas trazidas pela população africana. E esses legados fazem parte da nossa riqueza cultural, da nossa riqueza paisagística, gastronômica. Então, quando a gente vê esse potencial, que é quase um oceano de oportunidades, né? E um diferencial muito grande, porque aqui essa população se mescla com povos indígenas, povos europeus, povos de diferentes países e que criaram a identidade, né, do Brasil. E aí hoje o Brasil ele vem alavancando esse mercado, mas não é o primeiro país em afroturismo. Os Estados Unidos já produz mais de 48 bilhões de dólares nessa cadeia de promover experiências turísticas que contam histórias da população negra, né? Então, a gente tem um potencial muito grande, porque lá a população é 13%, né? Aqui nós somos 56% e temos uma dimensão continental. Então, a gente, quando acompanha, né, o crescimento dessa agenda, o crescimento desse mercado, a gente entende que é uma nova virada no mercado do turismo nacional, né? A gente traz a nossa assinatura também para alavancar um pouco, né, desse mercado. Eu ia perguntar qual foi o maior desafio para romper assim, a lógica tradicional assim, do turismo, né? Porque eu vi que vocês pegaram algumas mudanças de característica ali, pandemia, vender experiência. Assim, a pandemia eu acho que foi um desafio para todos, né? Mas o mercado de turismo também foi o que mais foi aí impactado. A gente falava de como começamos a trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, embora a gente já tivesse uma expertise que não era do negócio, né? Foi durante a pandemia que a gente entendeu que a gente precisava diversificar o modelo do negócio, porque senão a gente iria ali sucumbir, né? Então, acho que o maior desafio, né, empreender, você cada dia tem um desafio que é maior, né? Você supera um e daqui a pouco vem outro. Mas o maior desafio é você ter aí o entendimento do que precisa ser feito na hora-chave para o negócio dar uma girada. E isso aconteceu durante a pandemia. Ali nós entendemos que era importante a gente disputar um mercado que a gente não conhecia, que foi o de eventos online, aproveitando uma estrutura de tecnologia que a gente já tinha, e aproveitamos que algumas pessoas começaram a convidar a gente para palestrar sobre diversidade e criamos um produto a partir daí. Produto esse que nós validamos, se tornou um dos produtos que a gente mais vendeu durante a pandemia, porque teve uma ampliação muito grande do debate sobre diversidade, equidade e inclusão, né? Mas que hoje a gente entende que é um produto que faz parte da nossa prateleira, mas que a gente precisa voltar a olhar especial para os nossos produtos do mercado de turismo. Então, acho que o desafio é entender o momento ideal para você virar a chave. Então, assim como naquele momento nós entendemos que a gente precisava ali virar a chave, recentemente a gente entendeu que, olha, agora é hora de focar, né, no nosso corpo, o negócio... Boa. A Diaspora é um e-commerce, né? Hoje é um e-commerce. Um marketplace, né? É um marketplace. Antes, quando ela nasceu, já era um marketplace ou vocês adaptaram o modelo? Ela já nasceu como um marketplace
Ou antes era no físico e vocês foram pro digital depois? A gente, desde o primeiro momento, a gente entendeu que a gente queria ser um marketplace. A gente só não sabia o nome disso. Boa. Porque era um momento em que, bom, eu e meus sócios, a gente não vinha de uma trajetória, só um dos sócios tecnológica, ele chegou um pouquinho depois. Então a gente foi aprendendo a conhecer o mercado e o negócio. Mas a gente sempre soube que seria um marketplace de promoção de venda de turismo e cultura preta, né, desse afroturismo, e que a gente venderia treinamentos para alavancar o mercado. O primeiro serviço que a gente subiu no marketplace foram as hospedagens, né, trabalhando nesse mercado de hospitalidade, oferecendo aí anúncios de reservas de hospedagens em casas, algumas pousadas, e esse foi o primeiro serviço que a gente subiu, e nesse serviço nós passamos por algumas acelerações, cada uma a gente levava um desafio diferente, e o primeiro desafio foi a gente validar a operação das hospedagens. Então, na nossa primeira aceleração, nós levamos as hospedagens. E saímos assim da aceleração, nós chegamos na aceleração, era só uma ideia, né, e saímos da aceleração com as hospedagens já rodando. Ainda, né, tinha... ainda de forma analógica por trás da plataforma. E tem uma história legal aí de vocês depois passaram por uma nova rodada e aí começaram a desenvolver todo o sistema de automação disso. E também, isso, né, isso. das empresas que receberam o aporte, o investimento, vocês são a única que... Tem uma história aí que sobraram, né? Os outros acabaram não dando certo, vocês foram a que acabaram dando certo aí. Tem uma história inteira. Conta essa história para nós aí, que vocês participaram e várias empresas apresentaram várias propostas, mas vocês com certeza estão somando até o momento algo muito mais expressivo. Assim, hoje nós fazemos parte de vários ecossistemas de inovação e tecnologia, né? E alguns desses que nós passamos, que foram acelerações iniciais, em alguns nós somos a única empresa que sobreviveu, né? Teve a primeira aceleração lá de 2017, que nós fizemos com a Oi Futuro e a Unos Negócios de Impacto Social, que eram 5 empresas. Dessas 5, se eu não me engano, eu acho que só a gente continua operando assim de uma maneira mais robusta. Depois viemos para uma aceleração no Facebook, que eram 10 empresas também, e a gente tinha todo o ecossistema do Facebook à disposição, a Meta, né? Hoje, na época, ainda era Facebook. E dessas empresas, dessas 10, assim, ficaram 3. Nós somos uma das 3. Então, o que aconteceu? A gente foi vendo que, à medida que o nosso negócio ia superando os desafios, né, a gente dava um passo à frente ou subia um degrau, e muitas startups que começaram junto com a gente, que estiveram na mesma fase, acabaram não subindo esse degrau também. E foi assim durante a pandemia, né? Dentro dos ecossistemas onde nós estamos inseridos, nós fomos a única, né, que a gente sobreviveu a esse período de pandemia. Então, nós, com toda certeza, foi essa algo que eu trouxe agora, né? Esse entendimento do que fazer na hora certa. Adaptabilidade, né? Isso. Porque não necessariamente, provavelmente o produto ou o modelo de negócio de vocês também ia morrer. E vocês adaptaram isso pela capacidade de gestão e de adaptação do local. Provavelmente, algumas das empresas que, infelizmente, não deram seguimento, mas ela talvez teria capacidade se tivesse uma gestão mais voltada para adaptação, né? Alguma delas, né? E aí teve tudo... Bom, vocês foram competentes e felizes para fazer um bom trabalho e pivotar e ainda gerar até mais resultado que o que vocês compartilharam, né? Queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho sobre como essa experiência de aceleração, como que foi, por que vocês procuraram, né? Desde o começo, sempre está se colocando, né, em situações como essa, para trazer, assim... Qual era a ideia, né? Desde o começo se colocando em modelos de aceleração.
Acho que as acelerações trouxeram diferentes oportunidades para a gente, né, para o desenvolvimento do próprio negócio, mas em cada uma delas a gente levou um desafio, né, ou de uma fase da empresa, ou de validação. Então, e a ideia era a gente otimizar aquele espaço realmente para o negócio sair dali diferente do que entrou, né, ter uma curva de aprendizado. E o que a gente recebeu, assim, nós passamos por algumas. Teve essa que eu citei, teve a Estação Hack, teve uma com a Abelha, que era uma incubadora do Rio de Janeiro, teve com o próprio WeWork, nós ganhamos uma premiação da WeWork e ficamos dentro do ecossistema deles, sendo acelerado por eles. Nós recebemos um aporte do Google também, tivemos uma aceleração, né? Um conjunto de mentorias. Então, esses espaços eles trazem, sem dúvida alguma, não só ali uma série de conhecimentos, né? Tanto de inovação e tecnologia, quanto de administração, finanças, mas também trazem uma rede muito potente, né? Então, cada aceleração dessa, além da gente levar um desafio, né, a gente também se conectava o máximo possível, otimizava essa rede. Então a gente saiu de cada uma delas assim e sempre diziam, na maioria das vezes, a mesma coisa. Se alguém estiver assistindo, por favor, depois comente lá, pode, que não é fake, mas as pessoas sempre falavam que a gente, de modo geral, entre outras empresas, a gente era o que mais otimizava tudo que era oferecido, de mentoria, Brincava até a última gota da laranja. Tudo, a gente morava nas acelerações, assim. Então, isso trouxeram resultados positivos também, né? Então, as acelerações, elas de fato fizeram aí uma diferença grande, né? Tanto da maneira como a empresa entrou em cada uma delas e como a gente saiu. Acho que esse ponto, né, para a nossa audiência aqui, como fazer, eu acho que esse ponto é muito relevante, porque às vezes a gente, nessa ânsia de empreender, né, tá olhando o negócio como um todo, a gente vai participar dessas rodadas de aceleração, vai de repente pegar investimento, vai só participar ali de alguma rodada com algum investidor, e a gente está olhando o desenho do negócio como um todo. E todas as vezes que a gente participou do desafio, a gente levava um desafio para cada aceleração. Então agora vai ser o desafio de desenvolver a tecnologia. Agora vai ser o desafio de estruturar o negócio. E cada rodada é um desafio. E aí você sai dessa rodada com algo pronto, validado, para dar o próximo passo. Por mais que você tenha um desenho do todo, é muito importante você conseguir fragmentar isso em pequenas etapas. E a partir dessas pequenas etapas ir mirando para o todo. E isso é o que dá, inclusive, essa possibilidade de adaptação. Porque no meio desse caminho aqui, se você mudou alguma coisa, o mercado mudou, você percebeu uma nova necessidade, a gente sempre esteve muito conectado com o nosso público, então você percebe que muda a necessidade ali das pessoas, você rapidamente consegue adaptar também e continuar crescendo, né? Qual foi o desafio assim que mais marcou, ou que seja mais legal comentar, e qual que foi a solução que vocês trouxeram assim? Imagino que, por exemplo, se tem um desafio assim, de tecnologia, foi a solução da tecnologia, mas não é tão simples assim, né? Acho que dá para desenvolver essa ideia. Quer lembrar um aí, Haroldo? Eu gosto muito do desafio que a gente só passou por cima aqui dele hoje, que foi em relação ao desenvolvimento da tecnologia. Porque a gente pegou um aporte, né, colocou todo esse dinheiro, pegou todo o dinheiro ali que tinha para tecnologia. A gente queria aproveitar esse calendário do turismo, né? Isso é muito importante. No turismo, a gente não funciona de janeiro a dezembro, né? A gente vai de julho a junho. Então, é um calendário diferente e a gente queria muito, né? Muito puxado aqui pelo Carlos, pelos sócios, a gente queria muito estar com a tecnologia pronta para pegar essa temporada de verão. E aí a gente pegou todo o dinheiro que a gente recebeu ali do aporte e colocou para desenvolver a tecnologia. Ficou tudo perfeito, ótimo. Dezembro, janeiro começou a vender, né? Dezembro de 19, janeiro de 20, fevereiro de 20, fazendo as vendas. Março, né? 18 de março. Essa data aí. Essa data fatídica. Vem, né? A pandemia com toda a força e aí de repente está todo mundo em casa. Para quem vive de turismo, experiência, mobilização de pessoas. Né? Acabou com o turismo a forma que a gente trabalhava e a gente lá com uma plataforma pronta.
Nesse momento, a gente precisou olhar para o negócio e falar assim, ok, o que faremos a partir disso? Porque, como o Carlos sempre fala, a gente não tem a opção de não dar certo, né? A gente não tem a opção de quebrar. Quebrar nunca foi uma opção. E aí a gente parou e falou assim, ok, vamos ver aqui o que pode ser feito. E aí, usando toda essa capacidade de adaptação, a gente foi e percebeu o mercado, que era um mercado que estava começando ali naquele momento, que é esse mercado dos cursos online, experiências online, aulas online. Então a gente começou a ter dentro da plataforma visitas guiadas online, começou a ter receita online, show online, e aí tudo isso vem dentro do meio da plataforma, aproveitando a tecnologia que estava pronta, preparada e adaptada para isso. E hoje Legal. isso acabou, o que talvez não era o carro-chefe, hoje é o carro-chefe de produto, né? De experiência. De share, assim, de faturamento, né? Hoje nós retomamos com força o mercado presencial, né? Então as experiências presenciais hoje, que são o nosso core mesmo. Mas durante a pandemia, assim, a gente costuma dizer que atiramos nos que vimos e acertamos no que não vimos. Porque quando a gente começou a operacionalizar essas experiências, eventos online, não tinha ninguém falando disso. A gente não tinha feito pesquisa, a gente não tinha validado nada, a gente só aproveitou a tecnologia e subiu, e ligando para algumas pessoas, para alguns guias, olha, produz um tour online, ligando para restaurante, faz uma receita online, e de repente isso explodiu, sabe? Então, o resultado disso trouxe uma confiança do mercado muito grande em relação ao nosso trabalho, ao nosso poder de se reinventar, né? Os nossos investidores ficaram um pouco mais tranquilos. A gente cresceu em número de clientes, assim, pro período que a gente esperava, nós crescemos 3 vezes mais. Legal. Então nós acabamos aí conseguindo uma alternativa que foi aí superação para esse momento. Mas hoje a gente vê que o mercado demanda dessas experiências presenciais e a gente voltou a crescer aí bastante com as experiências que são roteiros, são pacotes, são caminhadas, são uma série de atividades turísticas que apresentam lugares, né, da história da população negra, restaurantes, pontos gastronômicos. A gente está, nesse momento, fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, compondo um consórcio de 3 organizações negras que estão conduzindo um processo que é um grande programa do BNDES em desenvolvimento territorial da região da Pequena África, que fica no centro do Rio. A Pequena África, para quem não conhece, é uma região que está na área portuária do Rio de Janeiro, que foi a região que mais recebeu populações escravizadas do planeta. E essa região tem uma rica presença, não só na arquitetura, mas em todo o legado da região, dessa história. Legal. Tanto na musicalidade, no sítio arqueológico. E o BNDES está investindo num programa que tem vários projetos. Um deles é o Viva Pequena África, que é um projeto de 20 milhões, que um dos objetivos desse projeto é alavancar a visitação daquele espaço, transformando aquela região num dos maiores polos de visitação do afroturismo no planeta. E hoje a gente está fazendo esse trabalho, assim como a gente já fez também no Salvador Capital Afro, que foi um outro programa, né, da Prefeitura de Salvador com o BID e o ProDetour, investindo também nessa participação do afroturismo, nas experiências do turismo em Salvador. Então, quando a gente percebe esse mercado retomando com toda a força, essa região do Rio de Janeiro hoje é a região que recebe mais visitantes que o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, né, que são os principais monumentos turísticos da cidade. Então a gente entende que as pessoas estão, né, buscando vivenciar os lugares, né? Então as experiências presenciais voltaram a crescer bastante aí. Boa. Quais que são os 3 principais estados ou cidades brasileiras aí que são mais fortes a essa cultura? Olha, a gente poderia dizer que existe potencial em todas as cidades brasileiras, né? Em todas. E a gente não está falando só de capitais, interiores. Porque todas as cidades têm algum aspecto da história que não foi contada, seja uma dança, seja uma música, seja uma arquitetura ou um prato típico que está relacionado à história da população negra.
Mas hoje o que a gente vê, né, de uma estrutura maior, de um crescimento mais robusto, a gente tem o Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, São Luís também tem feito um trabalho super bacana, a gente vem acompanhando. Tem outros destinos que fogem, né, da Sudeste, Nordeste, como Mato Grosso do Sul. Então, mais os 3 maiores destinos do afroturismo hoje são Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E aí, eu como comercial não posso deixar de fazer aqui o nosso merchan, né? Tem uma festa, que é uma festa incrível que acontece agora em agosto, que é a festa da Irmandade da Boa Morte, que fica ali no Recôncavo Baiano. É um movimento maravilhoso que reúne milhares de pessoas e que vale muito a pena as pessoas conhecerem também. Já está disponível lá no nosso site para que possa acessar, conhecer. A gente até disponibilizou um e-book lá que está contando essa história com mais detalhe. Então, assim, vale muito a pena conhecer a Festa da Boa Morte, que é uma irmandade que carrega muito significado. Mas para quem está escutando, tem desconto, né? Quem está escutando tem Ué, desconto. com certeza. Com certeza. Bota na tela. Quando baixar o e-book, informa lá no cadastro que estava aqui no podcast, com certeza a gente consegue um desconto bacana. Esse e-book que baixa é como se fosse um roteiro, uma prévia. Ele conta, exatamente, ele conta o que é a Festa da Boa Morte, como se construiu a Irmandade, todo o significado que está ali relacionado com ela. Dá uma engajada para a galera ir presencial e aí viver a porque- experiência. Exatamente. Porque muita gente, bom, muita gente não, né? Pelo menos eu vejo acontecer muito, a galera vai para os eventos mais por impulso, sem saber o que realmente é aquilo. E se você for, né, realmente com informação ou algo cultural, fala, pô, vou naquele lugar para entender isso, eu acho que a experiência acaba se transformando em outra. Eu acho que esse é um papel que vocês trazem aí, né, pra galera. Antes de ir em tal lugar, vocês já trazem essas informações, dá uma educada aí na turma aí para chegar e ter uma experiência. E o ruim não é mais nem positiva. o que não vai, né? Ou melhor, o que vai, né? E o cara descobre um lugar. O ruim é quando o cara não vai. E aí o que acontece? Ele tá cheio de cultura em volta dele e o cara não vive, né? Exatamente. Nós mesmo moramos em Biúna, interior, aqui perto. Em Biúna tem muito turismo. E nós mesmos que moramos lá, cara, a gente acaba não conhecendo, acaba indo procurando muita coisa longe, né? E não valoriza o que está sendo feito perto e que tem muita qualidade também, né? E aí, até pegando um gancho em cima disso, quando a gente estava conversando, até é um dado positivo, comemorando que 7 milhões de turistas vieram para o Brasil, que é um número melhor, mas vocês comentaram também um outro dado, que 9 milhões de pessoas visitam, por exemplo, uma Torre Eiffel. Né? E como que vocês veem assim, no futuro? Assim, qual é o espaço de turismo brasileiro? Qual que é o potencial que a gente pode ter de visita? Aonde está todo esse gap? E como vocês se posicionam para aproveitar isso? Acho que é bacana a gente destacar que o turismo no Brasil está crescendo. Isso é resultado de um olhar especial para essa cadeia do turismo. Quando a gente fala desses números, né, de quase 7 milhões de visitantes, a gente fala de visitantes internacionais que entenderam o Brasil como um destino, né? E o Brasil ele tem um grande potencial para receber um número muito maior de visitantes e para que o turismo seja realmente uma grande potência econômica do país. Hoje o país, a gente recebe menos visitantes, como eu falei, que a Torre Eiffel, que o Caribe, né? Se a gente pensa em República Dominicana, que recebeu no passado cerca de 11 milhões de turistas, e a gente recebendo, né, chegando a 7 milhões, a gente vai entender, poxa, mas só isso. Mas chegar a 7 milhões representa para a gente uma grande conquista, porque a gente tem alavancado o crescimento do país. Veja bem, durante a Copa e as Olimpíadas, a gente tinha a meta de chegar a 5 milhões. Né? Então, Na isso, Copa e nas Olimpíadas, 5 milhões era a meta? 5 milhões. Caramba! Então, e depois teve uma queda, sobretudo com a pandemia também. Então, a gente vê esse movimento, né? Retomando esse crescimento, a gente entende que o mercado está crescendo e que tem um potencial muito maior e que tem um trabalho sendo feito aí que está dando resultado. Então, hoje, o mercado do turismo no Brasil é um mercado que pode se tornar uma grande potência econômica, porque
um exemplo, né? Existem hoje o número de visitações, sobretudo de visitantes estrangeiros, está muito focado em algumas cidades que são cidades mais conhecidas. Mas existem os interiores do país, né, que tem belezas aí paradisíacas. Quando a gente vê destinos como Bonito, Mato Grosso do Sul, ali no Pantanal, né, a gente entende que são belezas que estão aí colocadas no mundo, mas nessas belezas existem uma história negra que também tem oportunidade, né? Um exemplo, o Pantanal, quando a gente fala de Pantanal, vê a novela na TV, né? Muitas pessoas não sabem que as raízes pantaneiras são africanas, né? E que essas histórias africanas e indígenas, muitas vezes elas não estão sendo apresentadas dentro desses pacotes. Então, quando as pessoas ficam sabendo que tem algo para além do que foi visto, e desperta a curiosidade, mas como assim Pantanal é africano? Vocês já ouviram falar no cururu? Cururu? Não. Que é uma, assim, existe uma dança, uma música típica, uma viola típica de se cantar, que são violas pantaneiras, que são musicalidades pantaneiras e que são parte da identidade pantaneira e que quando as pessoas chegam lá e conhecem, ficam, né, encantadas, sabe? Então são essas histórias que a gente entende que tem em diferentes lugares. Então hoje o turismo ele precisa dar visibilidade ainda mais a essas histórias em diferentes territórios nacionais, né, em diferentes regiões do país. Boa. Cara, legal. Boa. Muito bom. Fica um pouco delicado, mas eu queria fazer essa pergunta. Você acha que, por exemplo, tem um déficit muito grande ainda no nosso modelo de ensino, a diversificação de toda essa cultura nossa afro, porque teoricamente a gente não aprende tanto isso na escola, aprende? É pouca coisa, eu acho, né? Você acha que eu tô falando besteira ou você acha que... O que você acha, Ludo? Não, na verdade, assim, a gente vive um movimento, né, de apagamento mesmo dessas histórias, né? O racismo ele é estrutural, o racismo é institucional, então você tem toda uma máquina que está trabalhando para fazer o apagamento disso. Por outro lado, você tem alguns movimentos, né? Então o Carlos citou, por exemplo, a Lei 10.639, que é uma lei que exige o ensino de questões, né, que resgatem essa herança africana e toda essa história da população negra nas escolas, ali desde o ensino fundamental, ensino médio, e que é uma lei que já tem mais de 10 anos, né? Já tem mais de 20 anos, e a gente ainda está discutindo implementação, então vem uma lei complementar para apoiar nisso. Então, assim, é um movimento que remonta de muito tempo e que a gente vai, sim, com certeza, demorar ainda algum tempo para conseguir quebrar, sabe? Então, eu concordo com você, a gente tem um movimento muito marcado que faz questão mesmo de apagar, invisibilizar tudo isso, né? E por isso que é tão importante os trabalhos como esse que a gente faz olhando pro afroturismo, porque quando a gente está falando de afroturismo, a gente faz trabalhos aqui em conjunto com prefeituras, com governos estaduais, que a gente tem, né, um dos nossos produtos, que é o Laboratório Criativo de Roteiros, a gente senta em conjunto com os guias locais ou com as comunidades, e a gente olha para aquelas histórias que já estão ali. As pessoas resgatam histórias da própria comunidade, resgatam histórias pessoais, resgatam memórias dos locais ali onde elas estão, e a gente vem trazendo a nossa metodologia e consegue apoiá-los para que isso vire um produto. Para que esse produto possa ser comercializado lá na nossa plataforma, ou para que ela possa comercializar no Instagram dela, mas, né, para que ela possa comercializar isso, dar voz, a gente ajuda com toda a parte de visibilidade, e isso volta como renda para a pessoa, mas isso também volta principalmente como um resgate de tudo isso que estava sendo invisibilizado. Então, a gente precisa de muitas iniciativas, na verdade, né? A gente está puxando uma das partes. Inclusive, esse projeto de vocês, né, como ele tinha falado, que através de uma experiência de locação, ele teve um insight, quis, né, abraçar essa causa e trazer voz para a comunidade, né, inclusive trazer
esse senso de comunidade para essa turma e potencializar, né, também através sei lá, ser um anfitrião, ou vender algum produto, ou empacotar Inclusive produto falando e de... potencializar aquilo para que toda a engrenagem ela gire, Se retroalimente, né, se Bruno? retroalimente, Mas né, um eu- ecossistema aí Inclusive, alimentando Bruno, falando de comunidade, tem um dado que eu tinha notado antes, que na comunidade de vocês, né, já são mais de 65 mil pessoas. E o que esse número? São pessoas que já utilizaram do serviço, Isso, pessoas que foram impactadas, né? impactadas, utilizaram o Os serviço. nossos serviços, isso. Utilizaram nossos serviços tanto de afroturismo quanto de treinamentos, né? Hoje a gente chega até a 71 mil, né? Quantos são assim, recorrentes? Assim, os caras curtem e tá sempre voltando, procurando novas experiências dentro da plataforma. Assim, dentro da plataforma, a recorrência é de 89%. Imagino. Quem vive a primeira experiência volta. Só não volta muitas vezes aqueles que moram em outros países, né, que não voltam com tanta agilidade, né? Mas eu queria voltar um pouco na sua pergunta, Vitor, porque eu acho que ela traz uma questão que é muito bacana também. Como o Haroldo falou, existe o problema, né? Hoje a gente identifica, sobretudo, quem tem filho, né? Os seus filhos provavelmente fez alguma pergunta que você não soube responder, ou estão acessando conhecimento sobre diversidade que você não conhecia, porque a nossa formação, né, ela foi uma formação ali que deixou muitas lacunas no nosso conhecimento. Mas eu acho que tem uma beleza nisso tudo, por quê? Né? Não do problema, né? A beleza é que a natureza humana é de aprendizado, a gente nasce para aprender. Então, se você deixa de aprender, você está contrariando a própria lógica da vida. Então, quando a gente entende que tem todo um conhecimento que a gente não acessou, né, é uma oportunidade para você vivenciar a experiência e conhecer histórias que provavelmente vão te trazer aí grandes inspirações para a sua vida. Né? Então, muitas das pessoas que vivenciam essas experiências no afroturismo saem ali muito inspirados. A gente todos os dias recebe relatos assim de pessoas que se recordaram de alguma coisa, que se viram em algum momento, que lembraram de algo que escutaram na infância, sabe? Então a gente não está falando somente que o afroturismo é uma experiência para turistas, né? A gente está falando que o afroturismo é uma experiência de conhecimento de histórias e memórias que não foram aí implementadas no nosso cotidiano. Boa. Então é a oportunidade para a gente aprender mais Sim, sobre a gente mesmo. Com certeza. É muito rico, né, esse contexto, né? E colocar isso. Cara, uma coisa que eu queria... Eu entendi que o modelo de negócio de vocês é baseado em marketplace, que você tem uma taxa de administração sobre o faturamento global e... Depois eu vou até perguntar assim, qual que é o tamanho de faturamento que vocês almejam alcançar, tudo mais, e automaticamente isso aí vai impactar toda a comunidade e o que vocês querem gerar de valor. Mas uma pergunta pro Haroldo agora, né? Se eu não tiver errado, você tinha comentado que você entrou nos últimos 3 anos para cá, no projeto. E qual foi o desafio principal que motivou te convidarem ou você se propor a entrar para dentro do projeto e como que foi como que está sendo isso daí? Não, maravilha, obrigado. Eu venho do mercado financeiro, né? E eu tenho toda a minha trajetória, na verdade, foi construindo estratégias e técnicas de venda. É o tema dos meus MBAs, é o tema do meu mestrado, o tempo inteiro essa formação de área comercial. E aí a diáspora, né, crescendo, aumentando o resultado, com novos desafios no sentido de estruturação de equipe comercial mesmo, para poder melhorar toda essa gestão e conseguir dar ainda passos maiores e ter mais resultados. E aí, quando eu pedi demissão do banco, o Carlos, né, que a gente tinha aí... Já era amigo antes? A gente era amigo. Na verdade, eu tinha o costume de fazer lá em casa, uma vez por mês, eu gosto muito de uísque, coleciono uísque,
E aí, uma vez por mês, eu fazia um encontro com outros executivos, outras pessoas negras, pra gente poder sentar, tomar um uísque, conversar sobre os nossos problemas, sobre os nossos desafios. E aí eu conhecia o Carlos, assim, de vista, mandei uma mensagem pra ele, falei assim, ó, funciona assim, esse clube do uísque aqui em casa, vem um dia, e aí ele topou, foi, e aí a gente se aproximou bastante. Um tempo depois, eu saí do banco, e aí na hora que ele viu, ele falou assim, ó, você tem que vir. Na verdade, lá em casa, naquele dia, ele já falou assim, ó, um dia você vai trabalhar com a gente. E aí foi super legal. E aí quando eu saí, ele me fez Sinal que o uísque era bom. Se o uísque fosse ruim, ele não voltava, não. É isso mesmo. Se tivesse colocado o uísque ruimzinho na roda lá, eu falava assim, não. Ele é até bom vendedor, mas... com uísque ruim não funciona mas nada. com uísque ruim não funciona, não. E aí eu vim pra Diaspora com esse objetivo, de a gente conseguir estruturar toda a área comercial ali. Foi isso que a gente fez nos nossos primeiros 1 ano e meio aí, de estruturar a área comercial, criar processo, né? Vendas é processo. A gente conseguir construir um playbook bacana de como abordar os clientes, em que etapa, como que é esse nosso funil de prospecção. Boa. E aí a gente estruturou Trabalhava tudo isso. com vendas no banco? Eu era o gerente de estratégia de vendas para o varejo. Então eu fazia toda a estratégia para todos os produtos de pessoa física que eram comercializados na rede de agências. Né? Eu trabalhava na matriz. Tem algumas características parecidas com o produto de marketplace também, né? Imagino que você deu vários insights. O Carlos falou assim, não, esse cara aí tá com ouro. Vem pra cá. Por isso que ele chamou, né? Ou era só o uísque que era bom, não. Acho que ele tinha ouro lá. Mas assim, Vitor, é bacana, hoje tem um Haroldo, hoje a gente tem uma equipe, né, de profissionais aí altamente qualificados, que há algum tempo atrás eu olhava para essas pessoas e falava, cara, a gente vai crescer bastante para cobrir a aposta. É isso. Porque um negócio crescer, a gente precisa agregar profissionais aí melhores, tops, né? Então, assim... Mas num determinado momento, uma fase do negócio, a gente não tinha ticket para isso, né? Então, Haroldo, Sharon, outros profissionais, Douglas, Ana, uma galera que chegou há pouco tempo, eu poderia falar vários nomes aqui, que são profissionais altamente qualificados, que estavam no mercado aí, cara, e que estão trabalhando com a gente, tem uma pegada mesmo de fazer a empresa crescer, de estar juntos, e a gente tem um modelo de trabalho que é um pouco diferente, a gente constrói o planejamento estratégico de uma forma participativa, então todo mundo traz ali, a gente precisa chegar, hoje a meta de faturamento para 2025 é de 10 milhões, né? Hoje a gente já está quase lá, mas a gente, a meta é essa, como a gente faz para chegar? Então a gente vai para um lugar, né, para uma pousada com natureza e tal, mas uma imersão para todo mundo pensar junto e sai todo mundo dali participando daquele processo, não é uma coisa fria de fora. Então, me orgulho demais de ter o Haroldo no time, cara. Esse cara aqui é o Ronaldinho, né? Que bom. Aí, ó, tá vendo? Neymar. Se ele tiver que pagar você com elogio, ele já tá pagando bem. Mas tem, hoje eu tô com... Vai tomar uma lá no Mirim agora. Ele é o vendedor que ele vai cativando. Não vai ficar usando muita estratégia de vendas, ele vai cativando. Hoje eu tô com o time do Flamengo todo. Você é flamenguista? Sou. Eu sou flamenguista também. Eu sou flamenguista. Acho que principalmente por causa da parabólica, né? Porque lá em casa eu assistia a parabólica, já contei essa história uma vez aqui. Meu pai era palmeirense e tinha que assistir a parabólica, então geralmente os jogos que meu pai assistia era o Palmeiras com algum time maior do Rio. Geralmente era o Flamengo que ganhava, então eu falava que eu era flamenguista, ele falava, você não é, pô. Eu ficava tirando sarro de mim. E aí eu peguei bife e fiquei falando. Cara, tem duas perguntas para vocês dois, né? A primeira, assim, pro Haroldo, mas eu vou deixar também já uma pergunta pro Carlos, que assim, eu imagino que é muito, muito feliz, né? Empreender, procurar dinheiro, querer ganhar dinheiro e ter certeza que quanto mais você ganhar, mais você está gerando resultado numa cultura, num impacto social, que com certeza seus filhos, seus parentes, pessoas próximas de você vão admirar demais isso. Pode ter certeza que você é um papo positivo na roda da galera. E para o Carlos, em sequência, eu queria perguntar para ele como que ele
a sensação de ver, assim, por exemplo, um projeto que provavelmente você idealizou ali menor e agora ganhando corpo, trazendo essas pessoas para dentro, como isso impacta você hoje? E talvez até compartilhar um pouco mais sobre o que você espera daqui para frente. Primeiro para Legal. você. Assim, sem dúvida alguma, a gente muda a forma como a gente olha para o mundo a partir do momento que você está envolvido com algum projeto de impacto, né? Porque você sabe que o que você está construindo é muito mais do que um número que ali no final do mês vai gerar renda, vai gerar lucro, vai gerar valor para o acionista, né? A gente está muito nisso, mas também está deixando um legado, né? Isso motiva de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o ponto. Isso motiva de uma maneira diferente. Você poder olhar para os frutos que você está gerando, sabendo que ali no final tem uma família, né? Uma família muitas vezes preta, que está sendo impactada e que esse dinheiro vai colocar muitas vezes comida na mesa. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? A gente está envolvido com um projeto agora junto com o BID, Instituto BI e algumas outras associações lá em Belém, que a gente está treinando, né? A gente no final desse mês a gente vai treinar mulheres negras quilombolas na perspectiva de ensinar as pessoas a sonharem, né? Acreditar que é possível além, a fazer um planejamento de vida, a fazer um planejamento financeiro, a construir tudo isso. E aí junto com o Sistema S elas vão ter aulas de outras coisas para poder trabalhar durante a Copa. É desse tipo de trabalho que a gente está falando, sabe? Então assim, isso traz muito significado, isso muda mesmo a maneira até ficou um pouquinho mais fácil de vender, né? Fica muito mais fácil de vender. Fica muito mais fácil de vender. Então isso dá um orgulho muito grande e motiva mesmo para que a gente possa ir atrás de novos negócios, puxar novas conversas, construir novas coisas. Assim, para onde nós estamos olhando, né? O que a gente espera? A gente espera não. A gente está trabalhando para se consolidar como a maior corporação global de promoção do turismo e da cultura preta. Gostei. Então, hoje tem uma equipe imensa por trás disso. Quero reforçar aqui para agradecer meus sócios, Antônio Pita, que é o diretor de operações, André Ribeiro, que é diretor de produtos, o Felipe, que é o nosso diretor de tecnologia, né, que tem, assim, segurado esse piano. Nem sempre foram histórias bonitas, como a gente compartilha aqui, né, muitas noites não dormidas. Imagina. Mas quando a gente vê a superação, a gente superando cada desafio, né, e a empresa crescendo, a gente ampliando e chegando numa próxima fase, isso para a gente é mais do que um resultado, isso é vida, sabe? Isso traz uma felicidade assim que da gente entender que estávamos certos, estamos no caminho certo. A gente não quis ver a banda passar, a gente quis criar a banda para chamar as pessoas para estarem dentro da banda. Então, quando a banda vai passando e vê as pessoas chegando e o negócio crescendo, isso tem uma sensação assim, estamos no caminho certo, sabe? Então, uma alegria que... O processo lá de fundar a empresa, quantos sócios eram? Éramos em 4. Em 4. Os 4 estão juntos? Um saiu da sociedade, mas somos em 4 sócios hoje. Somos em 4 sócios. Agregamos mais um que entrou no negócio há 3 anos. 3 anos. Né? Uma pergunta, como surge o nome, né? Como surge diáspora e como que foi... Bom, eu estudei um pouco sobre o termo, né? Mas queria que vocês compartilhassem. Qual que é o significado? Como que vocês acharam isso, real, né? Como foi o processo criativo disso? Diáspora é um conceito que já era muito utilizado pela comunidade judaica, né, para descrever povos judeus que estão espalhados pelo mundo e são filhos de uma mesma terra, de uma mesma nação. Então, há muito tempo, esse conceito também vem sendo aplicado para trabalhar essa expansão dos descendentes africanos, né, pelo mundo. Então, o diáspora a gente já tinha, né, o ponto black, que foi a ênfase numa... Já era um consenso de diáspora, já na conceituação da ideia. Já, assim, o diáspora foi, assim, o primeiro nome já foi diáspora. Eu lembro que tinha um amigo que, nesse período, ainda era só ideia, e esse amigo estava me ajudando ali nos primeiros passos da ideia. Ele criou um primeiro site com diáspora, né?
mas estava faltando algo, sabe? Estava faltando de que diáspora a gente estava falando, né? Então, o Ponto Black foi essa ênfase desse mercado que a gente estava olhando, né? Que era um mercado dessa contribuição que a população negra trouxe em diferentes cantos desse planeta. E aí surgiu o Diáspora Ponto Black, e até hoje, né? No início, muitas pessoas diziam, né? Inclusive Lázaro Ramos, Lázaro foi um dos nossos investidores também. É mesmo? Legal. A primeira conversa com Lázaro, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar, ele falou pra gente, mas Carlos, Diáspora Ponto Black é um nome muito de movimento, as pessoas não vão entender, né? Então tinha uma apreensão muito forte se o nome realmente iria criar uma identidade no mercado, se as pessoas iriam... Então hoje, o nome Diáspora Ponto Black, assim, já... Eu chego em lugares assim, a gente está sendo citado. Legal. Né? Isso é aí. muito bacana. Né? Boa. E esse é o nosso site, inclusive, então você que está aí assistindo a gente, Diáspora só colocar lá diaspora.black, sem .com, sem .br, nada, é só diaspora.black, só acessar nosso site, vai encontrar lá todas as experiências, vai encontrar esses roteiros que a gente falou aqui hoje, as Ele hospedagens. não perde ponto pra vender, né? Vacilou, ele já tá aqui, ó. Fatia. Não perde ponto. Vai ter o link ainda. Mas é isso. Arrasta pra cima. Diaspora.black pra você. Ah, Bom, minha no mentoria mínimo, ainda. no mínimo você tem que entrar lá para conhecer um pouco do projeto, É isso um aí. pouco do formato da empresa, né? Porque assim, ela surge como uma startup, né? Mas hoje é uma empresa. Vocês consideram que ainda é uma startup? Ou ela Sim, já tem um corpo sim. mais de empresa? Sim, nós somos uma startup, nós estamos em alguns ecossistemas de negócio de inovação, inclusive estamos no ecossistema do Bradesco, que é a InovaBra, né, que daquele espaço eles apostam que dali vão sair os novos unicórnios brasileiros. Ó, então né? tá no lugar certo, hein? Mas, então é um ecossistema que traz ali um incentivo para esse crescimento, mas hoje a gente ainda não atravessou a fronteira, não ultrapassamos a fronteira ainda, que nos coloca nessa fase de escala, né? Nós estamos chegando na fase da atração e essa fase que a gente está cuidando com todo carinho para que o negócio realmente se torne robusto e a gente possa dar um passo mais ousado da startup, né? Boa. E aí o céu é o limite. Boa. Legal, porque, qual que é o volume de mercado assim que vocês entendem que é o share de mercado de vocês? Você falou sobre, por exemplo, o volume americano. Provavelmente vocês... Inclusive, uma próxima pergunta é sobre esse movimento de globalização de vocês. Mas quando vocês pegam o share global de volume versus a capacidade que vocês têm de pegar um pouco dessa fatia. Isso. Hoje, só para reforçar, nós somos a principal empresa no mundo que vem alavancando esse mercado de afroturismo. É mesmo? Então a gente tem essa expansão, nós chegamos em 18 países a partir de parcerias e de pessoas cadastradas também na nossa plataforma. Mas o afroturismo ele já acontece em outros lugares. A gente sendo a principal plataforma, hoje a gente tem dados que já apontam que o afroturismo vem sendo a grande menina dos olhos de ouro aí do mercado do turismo global. E aí passando por diferentes países. Estive em Portugal ano passado. Portugal demonstrou um interesse grande para desenvolver esse mercado do afroturismo também. Então a gente espera pelo menos uma fatia de 10% desse mercado global do turismo tá focando no afroturismo, né, para alavancar essas experiências. Hoje a gente já está bem consolidado no mercado brasileiro, que é de onde a gente nasce, né? E alguns países aqui latino-americanos, também Estados Unidos e alguns países europeus e africanos, mas a gente está olhando para esse mercado global. Boa. 2000 e quando, assim, vocês estão... Você acha que... não sei, dá uns números aí, por exemplo. Cara, 2025, 2025, 2026, né? Quantos países vocês querem estar? Volume? A gente tem metas bastante ousadas, né? Mas a gente vem superando todas as metas, batendo essas metas aí de uma maneira muito vitoriosa aí dentro do nosso planejamento. Ano que vem a gente pretende estar com um faturamento de 18 milhões, que é um faturamento ainda um pouco conservador para esse horizonte que nós estamos olhando, né?
mas nós estamos olhando para chegar em 2030 aí nessa faixa já dessa consolidação global, sabe? Legal. Boa. 2030 Nós tem que gravar um episódio antes, né? Pelo amor de Deus, tem que gravar esse, um no meio, um 2031. Só que 2031 com a taça na mesa. Vai ser o unicórnio. Unicórnio. Tem muita estrada pela frente, mas nós estamos focados nisso, cara. Legal, Boa, legal. Irmão, vendo todo essa trajetória de desafio, de trazer uma ideia nova, ser aquela pessoa que levanta a bandeira desse movimento, qual que foi os maiores aprendizados aí que você teve nessa jornada? Primeiro o Carlos, né? E você também, depois de 3 anos, queria ouvir de você também os aprendizados aí. Bom. Eu acho que um grande aprendizado é que a gente não constrói sozinho, né? Boa. Então, não foi uma trajetória individual. Eu estou aqui hoje como um porta-voz, mas eu tenho pessoas que são excelentes profissionais, super qualificados e que saíram das suas posições de conforto para empreender junto comigo. Então, até uma dica, se você empreende e quer que seu negócio cresça, acho que o primeiro passo é você agregar pessoas e agregar pessoas melhores que você, sabe? Sem medo, porque o crescimento precisa de braços, precisa de ideias, precisa de pessoas que vão alavancar junto com você. O segundo aprendizado grande é a resiliência, né? Porque os desafios são muitos e os desafios eles estão colocados, né? É quase como uma montanha-russa. A gente dorme comemorando e acorda chorando, né? De manhã tem já uma notícia que nos surpreende ali com o primeiro desafio do dia. Então é importante a gente ter muita saúde emocional para lidar com essa gangorra de emoções e ser resiliente diante dos desafios. O terceiro desafio, são 3, é isso? Ou um só? Porque Manda mais uma, pode estar 10. Tá bom. Vou falar até 10. Já manda logo os 20 já. Vai falar para um cara que empreende, Perguntar de desafio. Ele vai ficar até amanhã dando a lista aqui. Todo dia 3 Você ia falar assim, é de hoje que você tá falando ou eu posso puxar de uma semana? Realmente. Muito bom. Eu vou pegar aqui, então. Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses 3 anos aqui de diáspora é que quem tem plano B não tem nada, sabe? Às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa, desenvolvendo um negócio novo, desenvolvendo uma iniciativa e está aqui falando assim, não, vou fazer aqui, vou focar meu esforço, mas se isso der errado eu também tenho isso aqui, se isso der errado eu tenho isso aqui. E aí você começa a abrir 3 planos. Você nunca vai se dedicar 100% no seu plano A enquanto você tiver um plano B. Isso para mim é uma verdade que eu aprendi muito olhando para a diáspora, né? Em nenhum momento o Carlos, os sócios, né, o Antônio, o André, eles pararam e falaram assim, não, mas se isso aqui não der certo, a gente tem mais essa... Não, foi dedicação total o tempo inteiro. Vai dar certo. E aí por isso eles fizeram dar certo. Porque se em qualquer momento parasse para olhar, não, mas se isso aqui não funcionar, a gente... vamos começar a fortalecer esse outro aqui, porque talvez aqui, pandemia, a gente não tá podendo fazer, vamos começar a fortalecer esse outro, não teria dado certo por causa disso, né? Então, é muito importante que a gente pare e faça uma avaliação dos nossos negócios. Faça uma avaliação, inclusive, da forma como a gente encara a vida, né? Porque às vezes a gente fica abrindo tantas portas, não, eu preciso deixar tudo isso aqui rodando, e aí você nunca tá 100% focado naquilo que de repente poderia ser o seu futuro, poderia ser aquilo que você realmente acredita, você se dedicar naquilo que você realmente quer. Boa. Cara, isso é muito importante. O processo de acreditar e o processo também da resiliência, né? Porque todo mundo acredita no começo, né? Mas aí vem o dia de baixa. Exato. E aí o cara acaba caindo a performance. Eu gosto muito também da ideia de retenção de talento, né? Porque bom, vocês no papel de gestores, né, e board da empresa e tudo mais, é um desafio muito grande fazer a retenção de talentos, porque a gente às vezes fica frustrado com o que está sendo entregue.
E aí, de que forma você baliza isso para isso não ser uma baixa, mas ser uma coisa pontual e você começar a trazer isso para um lado de resultado, porque vai desde a capacidade de entender até onde você consegue trazer de resultado com aquele profissional ou com aquele produto específico, até você entender e ter discernimento de que, cara, realmente isso daqui agora eu tenho que tirar, vou focar em outra coisa. E imagino que nessa correria de empresa e tudo mais, vocês devem ter algumas passagens para contar para nós. Então, se vocês puderem contar assim, algum desafio marcante durante todo o projeto, que gerou uma história interessante para que a pessoa vai gostar de escutar aqui. Eu acho que, assim, como eu disse, desafios são muitos, né? Empreender, você tem que lidar a todo momento ali com a conjuntura onde o negócio está inserido, com as mudanças, né, no mercado, com os aspectos econômicos. Então, a cada momento você está de olho ali que pode surgir um desafio diferente. Mas tecnologia é um desafio muito grande, porque tecnologia custa muito caro, né? E a gente está olhando para um negócio que visa escalar a partir da tecnologia. Então, desde o início a gente entendeu que seria um desafio chegar nessa tecnologia ideal que a gente preza, né, e que a gente está focando. E aí foram muitos desafios, né? O desafio do próprio investimento, né? E tem o mercado do turismo no Brasil. Ele é um mercado muito desafiador, né? Como eu falei, a gente tem um potencial muito maior do que o que a gente produz economicamente. Não é um mercado que tem uma cultura de investir, né? Então são poucos investidores profissionais olhando para esse mercado. Então os poucos investidores, obviamente que a gente está falando de poucos investidores comparado a muitos países e a dimensão do potencial do turismo que o Brasil tem, né? E esses poucos investidores, eles estão sendo disputados por milhares de novas ideias, né? Então, assim, você, um investidor profissional, ter 50 mil pitches recebendo, assim, por dia. Então, isso torna mais desafiador a distribuição de investimento para o próprio setor. Eu acho que o grande desafio hoje de quem empreende no turismo é ter investimento para alavancar e para o negócio chegar numa fase maior, mais robusta, né? A gente teve investimento, alguns investimentos, tivemos esse investimento, né, desse fundo Venture Capital, que é a Vox Capital, tivemos o investimento do Google, tivemos o investimento da Nest, mas foram investimentos que, neste momento, que ajudaram a gente a chegar nesse momento, mas nesse momento a gente precisa de algo muito mais robusto, e o mercado brasileiro, assim, tem poucos investidores que estão ali investindo realmente em iniciativas inovadoras dentro do turismo. E isso não é uma fala só do Carlos Humberto, isso é uma estatística nacional. Eu tenho diálogo com muitos outros empreendedores aí de negócios similares ao nosso, que usam tecnologia dentro do turismo, e as falas geralmente são as mesmas, né? Como a gente vai chegar na próxima fase do negócio, como, né, o investidor vai abrir o nosso pitch no meio de 50 mil. Então, o que a gente entendeu? Né? A gente entendeu que o negócio precisa crescer. Então, o nosso negócio já alcançou o break-even já há algum tempo. Hoje a gente já está com uma máquina rodando de faturamento e de lucratividade da empresa. A gente está reinvestindo na própria empresa. Algumas decisões estratégicas, como investir nos treinamentos, investir nessa agenda de diversidade, equidade e inclusão durante a pandemia, foram decisões estratégicas para a gente fazer o reinvestimento no próprio core do negócio, que é essa plataforma que a gente está cada vez mais, a cada dia mais, qualificando essa tecnologia e a experiência do usuário. Então, o grande desafio está associado no custo desse mercado para a gente crescer e na própria conjuntura de investimento em turismo no Brasil. Como que, você tem os produtos, né, as experiências, as hospedagens, tudo dentro da diáspora, e você tem o possível cliente que ele está comprando o produto. E esse personagem que eu vou perguntar para vocês, do possível, de uma pessoa que está escutando, e ela tem provavelmente até a possibilidade de desenvolver um roteiro ou algum produto para colocar dentro da plataforma. Como é que essa pessoa aborda vocês?
contacta e de repente ela homologa um produto, uma experiência para colocar na plataforma. Existe isso? Como funciona isso? Sim, perfeito. Esse é um ponto central, né? Porque a gente faz esse fomento do afroturismo, e a gente preza muito por essa curadoria, né, de manter bons operadores lá dentro, operadores que estejam interessados, focados, operadores que consigam transmitir de fato os valores da diáspora também ali durante os roteiros, né? E hoje a gente tem ali operadores ótimos que fazem parte do nosso portfólio. Se alguém que está assistindo a gente quer fazer parte, ela pode entrar lá por meio, né, do nosso site, tem lá um WhatsApp, vai mandar uma mensagem para a nossa área de atendimento, e aí vai começar um processo. A gente vai conversar com essa pessoa, vai entender os roteiros, vai entender qual que é como que é feito, a gente vai fazer toda a parte de metodologia ali em relação a essa curadoria, e aí depois a gente vai para o cadastro na plataforma. E essa pessoa, ela precisa ter um imóvel ou ela precisa ter uma experiência? O que ela precisa ter para poder vender algo dentro desse e-commerce? Legal. Hoje a gente tem tanto a parte de hospedagem como a parte dos roteiros. Então, quando a gente olha para a hospedagem, ela vai precisar do imóvel, aí vai disponibilizar ali um quarto, vai disponibilizar o imóvel dentro do que for o arranjo ali para essa pessoa. E se for o roteiro, se for as nossas experiências, aí ela tem que ser um guia cadastrado, homologado, e aí ela consegue fazer essas experiências, né? Mas eu acho que esse é um ponto bastante importante também, né? Os guias que se cadastram lá dentro do site são guias que são cadastrados, homologados pela Embratur também. Isso ajuda a garantir essa qualidade do serviço, a qualidade do atendimento. Cara, legal. Boa. Muito bom. A gente vai chegando para a reta final, mas o que fica muito de lição para mim, né? É que não existe mercado saturado, né? Eu posso fazer uma citação aqui do mercado de turismo. O Marco, que veio aqui há umas 2 semanas atrás, ele é um dos fundadores, acho que é o fundador, na verdade, acho que o único fundador da 321 Go. Ele se especializou em turismo para Orlando, voltado para Disney e tudo mais, e dessa forma se posicionou mais forte nisso e começou a fidelizar uma base nisso. Vejo a diáspora fazendo um trabalho também no ramo de turismo. Se você começa a olhar, você vê o trabalho de vocês, você começa a olhar o cara que está querendo começar, e aí ele olha ele pode olhar vocês, né? Olha vocês grande e tal, né? Tem muito para crescer, mas já é consolidado, né? Uma história muito linda, muito bonita, né? De resultados consolidados, né? De que venderam a ideia para as outras pessoas, né? E aí o que acontece? Uma coisa que fica muito claro para mim é que sempre tem como você pegar um hiper nicho em cima de um nicho e aí você começar a ir abraçando aos poucos, né? E eu não sei, pensando nisso, né? Se vocês puderem comentar isso, né? Porque eu acho que foi um gap que vocês pegaram, estão se posicionando, já se posicionaram, na verdade, desculpa. Enfim, e aí então começa a abrir para novas possibilidades também, né? Porque você ganha corpo, né? Total. Ô, Vitor, sabe uma coisa? Eu gosto muito, por exemplo, do Chris Anderson, né? Com o livro dele da Cauda Longa, né? Porque, olha que interessante, a gente vive uma lógica de mercado que fala assim pra gente: você tem que focar nos 20% que vai te dar 80% do seu faturamento. Essa é a lógica dominante do mercado. Você tem que focar em 20% aqui do público que vai te dar 80% de faturamento. E aí a gente esquece desses 80% de mercado que não está dando mais resultado porque não tem ninguém trabalhando, né? Porque não tem ninguém olhando para potencial, porque não tem ninguém querendo entender essa pessoa. Tá todo mundo focado em entender só o perfil desses 20 aqui que está dando 80% de faturamento. E os 80%? E se a gente olhasse para esse público? E se a gente desenvolvesse soluções para eles? E se a gente abraçasse essas pessoas e colocassem elas de volta no mercado? É isso. É isso que a gente está fazendo. Agora você entregou um dos ouros mesmo, né? Acho que fica a pessoa, volta mais 30 segundos aí, escuta de novo. Porque tá o ouro aí, né? Principalmente para quem quer começar e não tem corpo suficiente para querer comprar a base, né?
isso. Torrar dinheiro para ter base. A internet tá aí, é a prateleira infinita, né? É isso. A gente não tá mais naquele movimento de livraria, onde você só tem meia dúzia de espaço aqui. A gente tá na internet. A internet tá aí, tá todo mundo comprando na internet, tá todo mundo online, tá todo mundo navegando de alguma maneira, né? E o Cara, produto isso de aí. vocês, que é o produto experiência, é um dos únicos produtos no mundo que a gente não consegue precificar. Ele tem um preço imensurável. Por exemplo, ir para a Lua. Quem já imaginou ir para a Lua um dia? E outra, quem imaginou já pagar isso aí um dia? Hoje tem um louco, tem cara que paga para ir. Isso aí. É uma experiência que ele tá afim de viver e ele custe o preço que custar, ele vai pagar. É isso. Né? É A um sonho, experiência traz, eu acho que muito isso, você entender a necessidade do outro lado e trazer a experiência que vai satisfazer o momento dele ali, né? E é o que a gente vê diariamente, né? Diante de uma evolução, né, ágil da tecnologia, que distancia a gente das relações pessoais, né? Cada vez mais de relações físicas, né? Essa necessidade da gente viver experiências físicas reais, ela se torna cada vez mais latente. Então é um mercado que ele não vai desaparecer, né? Sim. Sempre vão ter pessoas buscando vivenciar coisas reais, coisas transformadoras, inspiradoras, e é para isso que a gente está olhando. Boa. Boa. Carlos, se colocando você imaginando que você é nosso ouvinte e pudesse compartilhar um insight que de repente você não tivesse até o momento, o que você consegue compartilhar com essa pessoa que de repente a gente poderia estar deixando passar aqui e você pode deixar essa mensagem para ela? Primeiro eu quero dizer que se você acha que turismo é você viajar internacionalmente, turismo não é isso. Turismo é você viver uma experiência que você jamais vai esquecer. Turismo é você ir para um lugar que esse lugar vai fazer parte da sua história, você provar uma comida que vai fazer parte do seu paladar, sentir o cheiro que você jamais vai esquecer. Turismo é isso, né? E é possível fazer turismo. Muitas pessoas acham que não podem viajar ou porque não tem dinheiro ou porque é uma realidade distante. Você pode viajar na sua própria região, no seu próprio bairro, na sua própria cidade. Provavelmente tem histórias que você não conheceu, tem alimentos, tem gastronomias que você não conheceu. Então eu quero te convidar a conhecer essas experiências, vivenciar essas histórias e essas memórias. E se a gente puder te ajudar, conte com o nosso trabalho que está aí, né? A gente pode levar você para diferentes cidades e diferentes regiões do país. Boa. 170 cidades, aproximadamente 170 cidades vocês têm experiências e produtos cadastrados, né? Então, uma chance grande da pessoa estar pertinho aí de uma experiência aí no site. Tem algo que a gente está deixando passar aqui? Olha, eu acho que a gente percorreu aqui caminhos muito interessantes, né? E talvez, né, nessa lógica de como fazer, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente olhar para os conceitos, olhar para o nosso público, né? E a partir desse entendimento dos conceitos, a partir do entendimento do nosso público, a gente pensar de fato nas nossas estratégias e pensar em como a gente vai resolver. Às vezes a gente tem uma ideia tão fixa em relação à solução, né, em relação ao produto, que a gente deixa escapar que ali do outro lado tem alguém que tem uma demanda. Sim. Né? E aí a gente deixa escapar porque a gente está fixo num produto e deixa de escapar quais são as demandas que estão ali por trás. Eu acho que nesse novo desafio que eu estou na diáspora nesse mês agora, né, olhando para o marketing, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, esse mês aqui eu só vou entender o nosso público e o mercado, porque até então eu estava vendendo, né, e a gente estava vendendo algumas outras coisas, então esse mês aqui vai ser só para entender o nosso público e o nosso mercado. E como foi rico esse mês, né, a gente conseguiu descobrir tanta coisa, a gente conseguiu descobrir tantos nichos que a gente não estava atuando, a gente conseguiu se preparar aí para dar saltos ainda maiores daqui para frente. Mas por quê? Porque a gente parou e foi olhar
quem é o nosso ICP, né? Escutar Qual a base, que é esse né? perfil do cliente ideal? Massa. Quem que é que a gente está falando? Qual é o Então, avatar? Exatamente. Qual que é a cara dessa pessoa, né? Como ela fala, como ela se comporta, onde ela vai. E aí, na hora que a gente desenhou esses personas, desenhou esse ICP, a gente conseguiu aí ter com muito mais nitidez a nossa estratégia dentro do marketing também, né? Que agora são esses próximos passos que a companhia vai dar. Então, eu quero deixar isso, sim, muito bem frisado para todo mundo, né? Olha para o seu público. É isso. Fica a lição. Procura na base, procura no time, que na verdade a informação está ali, né? São pontos de vista diferentes. Queria que vocês compartilhassem todas as redes. E o site fica fácil porque é diaspora.black. É o projeto, é o site, tudo. Mas a de vocês, como contactar lá, o cupom também de 30% off. 10%? Entra lá no diaspora.black, manda mensagem lá no atendimento que a gente vai ter um cupom especial aqui para os ouvintes de vocês. Só falar que veio daqui, tá? Você tá fazendo venda e eu tô pegando desconto. É o jogo, é o jogo. É o jogo. Você puxa daí, eu puxo daqui. Você puxa daí, eu puxo daqui. Eu vou te entregar mais valor pra você não pedir tanto desconto assim, viu? Beleza. Aí sim. Carlão, Mas é isso. Mas essa rede, a rede da Diaspora, lá você encontra o Instagram todos os é? materiais. O Instagram também é diaspora.black. também. Boa. Também. Boa. Boa. O seu pessoal? O meu pessoal é Haroldo com H, Haroldo Nascimento. Boa. Qualquer coisa, você chama ele lá também, Carlão. É isso aí. O meu LinkedIn é Carlos Humberto da Silva Filho. Vocês me encontram lá. Pode buscar pelo LinkedIn da Diaspora que vocês vão chegar no meu. Né? As redes sociais da Diaspora, o Haroldo já falou, mas estamos em todas as redes com diaspora.black. Boa. Segue Manda lá, mensagem gente, lá. no @comofazer_podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. Estamos disponíveis também no Spotify. E o YouTube Como fazer underline podcast. _ podcast. Ia pedir para você também comentar, compartilhar com quem você acha que é interessante e visitar o site da diaspora.black. Se faltou alguma pergunta, faz a pergunta aqui embaixo que Boa. possivelmente nossos amigos vão olhar a Boa. pergunta lá e vai responder. Se não responder, depois nós mandamos a mensagem. Ô Carlão, responde a mensagem aí do meu amigo aí. Com certeza. Com certeza. E é isso. E Você é também isso. está numa jornada de startup, que nossos amigos aqui, eles já têm uma longa trilha também. Deixa a pergunta lá, eu acho que depois nós conseguimos compartilhar essa dica com eles. Deixa uma mensagem no... Deixa uma mensagem se você curtiu esse episódio até agora, até o final. Deixa aí na nossa última foto um microfonezinho ou uma pergunta aí pra gente fazer no Instagram ou algum outro bate-papo aí pra esses caras. Meu irmão, muito obrigado aí. Tamo junto. Sucesso pra Nós que vocês. agradecemos. E segue Tamo a junto, gente. tamo junto. Obrigado, viu? Prazer Segue- enorme estar aqui com Prazer. vocês. Até a Tamo próxima, viu? Até a É próxima. isso. Valeu. É isso.